só peço a Deus que ele tenha misericórdia de Jair Bolsonaro. Um homem justo, íntegro, reto, que nunca fez o mal para o Brasil. Ele só quis o bem do seu povo. Ele entregou o Brasil para esse governo corrupto com um superávit de 54 bilhões no bolso. O Brasil estava no azul, estava positivo, estava voando, quando o sistema resolveu agir e tirar Bolsonaro a todo custo. Bolsonaro ele teve a sua vida desmiuçada. Nunca nenhum presidente do Brasil ele foi tão investigado. E procuraram tudo, nada. Não encontraram nada, zero corrupção. Bolsonaro ele estava bem. Ele no dia do acontecimento, ele tinha andado 5 quilômetros. Bolsonaro nunca esteve tão bem fisicamente como ele se apresentava antes dessa pseudo broncopneumonia. O que aconteceu levanta suspeitas porque foi muito rápido, foi assustador. Ele estava bem demais, ele estava bombando. Sintetizaram bem o quadro como um todo, mas um detalhe importante eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção quando fui examiná-lo por volta de 7 horas, e o relato de ter passado mal pela primeira vez por volta das 2 horas, e também o fato dele ter dormido bem ontem, o que me chamou a atenção foi a velocidade de instalação dessa infecção. Infecções podem evoluir de forma mais lenta ou mais rápida, mas no caso específico dele, do quadro de hoje, foi de forma assustadora a velocidade, porque se um quadro começa às 2 da manhã, às 8 a tomografia mostra o grau de comprometimento no pulmão, nos pulmões, mais acentuado à esquerda, isso nos chama muita atenção para todo o cuidado que nós vamos ter agora e qual a forma de prevenir, como o Dr. Cláudio falou, quadros recorrentes e graves. Isso foi o dado que mais me chamou a atenção, foi a velocidade e a gravidade. Os primeiros sintomas foram 2 horas da manhã. A coisa evoluiu, mas não evoluiu naturalmente. Ela evoluiu assustadoramente. 8 horas da manhã, Bolsonaro ele já estava com o pé na cova. Pneumonia aspirada, isso é envenenamento. É isso que fizeram com o Bolsonaro, envenenaram ele com ar, com partículas na prisão. Olha só, pneumonia é uma doença que costuma demorar um tempo para acontecer, né? Para você ter o desenvolvimento dos sintomas e coisa e tal. E embora Bolsonaro estivesse sentindo sintomas há alguns dias, foi muito repentino isso. Não foi um desenvolvimento lento no final das contas, foi muito rápido. Em pouco tempo o Bolsonaro está numa situação muito grave. Que destacou ainda que o ex-presidente estava bem ontem à noite e que a reação foi muito rápida dessa infecção. Exato, exatamente. O pessoal que faz veneno já tem a cepa certa da coisa para dar a coisa com mais gravidade, para dar a coisa rápida, né? Só, a saturação do Bolsonaro está em 80%, tá? Chegou a 80%. Quem é médico, quem é enfermeiro, isso é gravíssimo. Isso é um quadro de muita gravidade, isso pode comprometer o tecido cerebral, isso pode dar morte. O ex-presidente tem um histórico de diversas cirurgias e procedimentos clínicos desde o episódio da facada na campanha de 2018. Mas pneumonia não é tão comum assim não. Ele tem muito soluço, ele tem muito vômito, ele tem muitos problemas, é verdade. Pneumonia é a primeira vez. Por quê? Porque é envenenamento, cara. É lógico que é envenenamento. É assim que esse pessoal faz, pô. A médica que eu atendeu suspeitou de quadro infeccioso. Infeccioso. Quadro infeccioso. Botaram um pozinho na cela do Bolsonaro para infectar ele. É isso que fizeram. Quadro de pneumonia aspirada. Envenenaram o Bolsonaro de ontem para hoje na Papudinha. Isso é coisa de petista. Os petistas estão desesperados porque estão vendo que vão perder a eleição. Estão querendo matar Bolsonaro porque acham que assim vão resolver o problema. Isso aqui é muito sério. O que está acontecendo com o Bolsonaro na cadeia é muito sério. Esse pessoal está tentando matar Bolsonaro. Tentaram com força dessa vez. Isso aqui é muito mais do que broncoaspiração. Isso aqui é aspiração de patógeno. Botaram o pozinho na cadeia do Bolsonaro lá e envenenaram o Bolsonaro. É isso que aconteceu aqui. O quadro atual é o mais intenso já registrado. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Exatamente no momento que o pessoal do Lula, o pessoal do PT, está se sentindo ameaçado. Primeiro pelo Flávio Bolsonaro, segundo pelo emissário do Trump que vinha aqui no Brasil. Não que não pode conversar com o Bolsonaro, porque se conversar com o Bolsonaro vai ser o fim do mundo. Não, lá o desespero de petista está muito grande. Eu não sei o que aconteceu lá não, mas eu acho que tinha que investigar todo mundo que está lá na 19ª BPM para ver quem é que é o petista que envenenou Bolsonaro lá na cadeia, tá? Alguém fez isso, tá? O modus operandi da esquerda, ele é igual em todo mundo.
O principal opositor político de Vladimir Putin, Alexei Navalny, ele teve uma morte súbita na prisão. O governo russo, ele afirmou que foi por causas naturais. Mas depois, a comunidade europeia, 5 países em específicos, analisaram os restos mortais de Alexei Navalny e constataram que ele foi envenenado. Notícias nesse início de semana, preste atenção no que eu vou te falar. Ninguém te falou, mas eu vou te falar. Hoje, dia 15 de março de 2026, 7 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Antes, ouça isso da parte de Deus, no livro de 1 Pedro 3, o verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos a súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ninguém escapará dos olhos e das mãos do Senhor. A perversidade não passará impune diante dos olhos do Senhor. Anote o que eu estou te falando. Receba Cristo como seu único e suficiente Salvador e Ele tudo fará. Se liga nessa matéria da revista escrevi.com. Bolsonaro foi envenenado por algo no ar em sua cela, afirma especialista político ao comentar internação do ex-presidente. Eu não duvido de que isso possa ter sido feito. Eu queria falar, meu irmão, mas eu não posso. Vamos clamar a Deus pelo... Precisamos fazer um Senado forte para que tudo isso mude. É a única forma da gente reverter o sistema. É ter um Congresso forte para poder fazer o impeachment desses ministros do STF. Precisamos colocar freios e contrapesos no Brasil. E a única forma é fazer um Congresso forte. Tem algo que muita gente ainda não entendeu com relação à prisão de Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro está preso e o sistema pensou o seguinte: Bolsonaro preso, não tem mais o que fazer, ninguém mais vai querer tirar foto com ele, todo mundo vai ter medo de usar o nome dele, vai ter medo de falar que está associado a ele e a gente vai conseguir conter a força do Bolsonaro. Mas qual força? Porque os políticos que são deputados federais, alguns já conseguiram criar o seu espaço eleitoral em cada estado onde eles se encontram. Então, para eles é muito fácil, eles já mantêm os votos que eles já tiveram ou ampliam um pouquinho de nada e eles já conseguem ser reeleitos. Governadores é a mesma coisa. Deputados estaduais, idem. Sabe onde que, de fato, Bolsonaro acabou criando um pavor, um medo, um desespero no sistema? No Senado. O que as pessoas não entenderam ainda? Por que o medo do sistema é fazer com que Bolsonaro não chegue no Senado? Ou, como a imprensa gosta de usar, o bolsonarismo chegasse ao Senado. Porque com 49 senadores, até a emenda da Constituição você consegue. Com 41 senadores, você consegue a presidência do Senado e impeachment de ministro do STF. O desespero dessa gente com relação a Jair Messias Bolsonaro é um só. O Bolsonaro que conseguiu mostrar a sua força na Câmara, o Bolsonaro que conseguiu mostrar a sua força nas prefeituras de todo o Brasil, o Bolsonaro que conseguiu mostrar a sua força nos governos dos estados mais ricos do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, etc., é também o Bolsonaro que pode mudar o cenário do Legislativo, conseguindo o presidente do Senado. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. O medo deles é que Bolsonaro tivesse o mesmo poder, ou mais, que todos os inimigos dele têm. E o nome disso chama-se Senado. É por isso que o prenderam, é por isso que o calaram, por isso que inventaram narrativa de golpe, etc. Agora que você entendeu isso, não brinque na hora de falar sobre o Senado Federal. 49. É só isso que a gente precisa. Flávio Bolsonaro está crescendo nas pesquisas. O governo Lula, a princípio, achava que ele ia fazer um voo de galinha.
Flávio Bolsonaro, hoje ele é uma realidade. Vamos mudar o Brasil inteiro. Fazer governadores de direita, deputados estaduais, deputados federais. O Senado vai ser o carro-chefe. Com o Flávio Bolsonaro ali, ó, sendo a cereja do bolo. Bom, eu tinha uma visão diferente do ministro Haddad, porque eu nunca achei que tivesse esse céu azul, né? Eu acho que aí tem uma questão que é basicamente subestimar um pouco a força do bolsonarismo, né? E o que se refere a esse céu azul? Imagino que a ideia era de que eles fossem, enfim, o governo fosse enfrentar Tarcísio, né, nas urnas, e isso era o que, digamos, a gente ficou tratando como hipótese, né, nos últimos meses, né, praticamente no último ano todo. Então, acho que essa é a principal mudança, no sentido de que a gente lembra, né, de subestimar um pouco a candidatura do Flávio Bolsonaro, como se a candidatura do Flávio Bolsonaro fosse uma espécie de tampão, digamos assim, inclusive para pressionar, né, aquela ideia da anistia, etc., que depois ele fosse sair de cena, ou que, se fosse levar a candidatura adiante, fosse uma candidatura com um voo de galinha, né, ela dá um salto e depois ela não se sustenta. Não é o que as pesquisas mais recentes, principalmente a pesquisa da Quest, mostra. A gente vê Flávio Bolsonaro consolidado no campo da oposição, não vou nem dizer da direita, da oposição como um todo, né? Então acho que essa é a primeira coisa. Deus abençoe o nosso capitão, que dê muita saúde a ele. É um homem forte, é um homem de fé, é um homem corajoso. O sistema, ele não vai conseguir derrubar Jair Bolsonaro. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, ficar com Deus, porque eu fui!